E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Sim, continuo meio sumido. Problemas, né? É aquela velha história, todo mundo tem. Então, às vezes, a gente tem que desacelerar. Mas vamos lá. Eu vou trazer a matéria principal e vou trazer duas atualizações, tá? Eu gostaria que você prestasse atenção até mais nas atualizações. Japonês, você está querendo ganhar views? Não. Por que eu falo isso? Porque uma das atualizações é sobre aquela revogação do visto permanente. O governo japonês soltou algumas coisas a mais que eu vou trazer aqui, que vai complementar o outro vídeo. Se você não assistiu o outro vídeo, sugiro que assista. E apareceu um produto químico diferente nas águas de Guma, no caso, na cidade de Isezaki. Tá? Então, se você tiver algum conhecido ali em Isezaki ou em mediações, toma cuidado, tá certo? Mas vamos lá. Qual que é a matéria principal? O governo japonês ele mudou as diretrizes para quem bebe, tá? No caso da ingestão de álcool no Japão. O limite, como é que se fala assim, considerado seguro, tá? Para a saúde das pessoas. Mas japonês, esse tipo de coisa não é só para a parte médica. Grande provavelmente, se eles estão alterando isso aqui, vai pegar também quando tiver teste de bafômetro ou algum outro tipo de teste. Tá? Porque a tolerância, o mínimo da tolerância baixou. Tá? Então isso aqui vai trazer muito mais problemas para as pessoas. Principalmente para quem gosta de dar uma bebidinha e pegar um carro, porque existe um certo limite. Tá? Eu não sei te falar qual que é esse limite, porque eu não bebo. Tá? Então nem esquenta a cabeça. Japonês eu não bebo, não bebo. Eu tenho problema alérgico. Tá? Então se qualquer coisa de álcool que eu ingerir, eu passo um mal miserável. Então não posso beber. Tá? Então nunca corri atrás desse tipo de coisa. Mas como o governo japonês mudou, tá? Eu vou trazer isso para você já para você ter uma noção de como a coisa ficou. Olha só, para ajudar a determinar a quantidade apropriada de álcool que as pessoas podem beber, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar compilou diretrizes sobre o consumo, que indicam os riscos para a saúde associados à quantidade de álcool contida nas bebidas alcoólicas. No Japão é comum medir a quantidade de álcool consumida pelo teor alcoólico ou de quantas bebidas você tomou. Mas o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar determinou que a quantidade de álcool, né, contida nos produtos indica riscos à saúde. Tá? Então diretrizes em relação às bebidas foram compiladas. Só para você ter uma ideia como é que esse negócio de bebida eles pegam firme ali. No ano passado, eu não sei se as pessoas viram, tá? Muita gente não deve ter visto. Aqui no Japão existe um bolinho chamado Chocopai, tá? E uma das composições, para fazer o Chocopai, ele vai álcool. Então o que aconteceu? Tava tendo blitz e as pessoas estavam caindo nessa blitz e estavam sendo autuadas, né, pelo bafômetro. Né? O bafômetro estava acusando ali que a pessoa tinha bebido, só que as pessoas estavam falando que elas não tinham bebido, né? Porque essas blitz estavam acontecendo durante o dia, em horários de serviço. Então essas pessoas estavam, caindo nas blitz e na hora que fazia o bafômetro, acusava. E a pessoa falava, não, eu não bebi. E teve 2 ou 3 caminhoneiros, tá, que caíram nesse negócio e foram detectados também ali. Tanto que teve um dos caminhoneiros que deu um problema para ele danado. Tá? Saiu até na televisão japonesa esse tipo de coisa. Aí eles foram investigar esse tipo de coisa aí foi o quê? Em relação ao quê? Ele tinha comido um desses bolinhos de Chocopai. Tá? E nisso aí, o que aconteceu? O teor estava alto nesse bolinho de Chocopai e na hora que o cara fez o teste do bafômetro, detectou. Aí nisso o cara tomou multa e etc. Né? Mas vida que se segue. Mas até provar que focinho de porco não é tomada, o cara se lascou. Então você vê que esse tipo de coisa influencia no Japão bastante. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Tá? Principalmente tem alguns pratos da culinária japonesa também que é feito, que vai álcool.
Então tem que tomar cuidado. Ó. A quantidade de álcool puro pode ser calculada multiplicando a quantidade de álcool consumida pelo teor alcoólico. Por exemplo, se você beber uma garrafa média de cerveja com teor alcoólico de 5%, uma garrafa de 500 ml, com 5% de álcool, o teor alcoólico puro será de 20 gramas. De acordo com as diretrizes, a quantidade de álcool consumida que aumenta os riscos de doenças relacionadas ao estilo de vida é definida como 40 gramas para homem, né, e 20 gramas para as mulheres, de acordo com o Plano Básico Nacional. O objetivo é reduzir essa porcentagem ainda. Então você vê que desses 40 vai reduzir, só que eles não soltaram para quanto. As diretrizes também resumem a quantidade de álcool consumida que aumenta o risco de desenvolver doenças. O risco de desenvolver câncer de cólon aumenta se você consumir mais de 20 gramas de álcool por dia. E se você consumir a mesma quantidade, e se você tiver problemas de pressão alta, isso vai te dar problemas. Então, é recomendável reduzir a quantidade de álcool que você bebe, dependendo da sua constituição física. Então você vê que eles já estão vendo as coisas. Então eles vão reduzir, dependendo desse valor ainda. Outras formas de beber saudáveis incluem determinar antecipadamente a quantidade que você vai beber, né? Comer antes de beber e tomar água entre uma bebida ou outra, para que o álcool seja absorvido mais lentamente. Tá? Então você vê que eles estão vendo todas as diretrizes que eles vão fazer. Através dessa diretriz, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar espera popularizar o uso do teor alcoólico puro como indicador de quantidade apropriada para o consumo próprio. Né? Então já dá para você ter ideia que se isso aqui virar diretriz, então dependendo nos bafômetros, esse tipo de coisa vai cair também. Tá? No caso do bolinho de Chocopai ali, grande provavelmente realmente tem, porque eu não posso comer esse bolinho. Eu como esse bolinho de Chocopai, eu passo mal. Tá? Então realmente tem coisa, parte de álcool ele tem. Tá? Então tem que se tomar cuidado muito. Então eu encerro aqui, tá, a matéria principal. Então para você que mora aqui no Japão e bebe, tá, e costuma dirigir, cuidado, tá? Cuidado porque as leis estão pegando, tá? Então só toma cuidado nessa parte. Mas vamos lá. Atualização em relação ao, como é que se fala? A revogação do visto. Ó, saiu aqui na NHK. Então eu coloquei só um pedacinho, eu não posso colocar mais que isso, senão dá problema para mim em relação ao YouTube. Tá? Mas já deu para você que entende japonês, já deu para ter uma noção. Se você não entende, é o seguinte: se você não pagar, no caso assim, seguro social ou cometer crimes, né, crime de roubo e, como é que se fala, ficar preso por 1 ano, esse tipo de coisa, vai perder o visto. Tá? De acordo com essa lei aqui, eles vão entrar com essa lei para ser aprovada na dieta, na atual dieta, tá? Então, grande provavelmente, se isso não entrar em vigor esse ano, o ano que vem entra. Não escapa. Tá? Então, toma cuidado. Mas o que me chamou a atenção nessa atualização é isso aqui. Existe um plano para estabelecer um sistema no qual os funcionários do governo reportarão à agência de imigração se os estrangeiros não cumprirem suas obrigações como pagamento de impostos. Japonês, o que isso quer dizer? Só um minuto que tô dando um coriza aqui. Ai. Mudança de estação, e aí, onde vocês estão? Como é que fala? Aqui no Japão já esquentou, porque aqui tá esquentando. Você vê que eu tô até de camisetinha já.
Gomenho. Então o que isso quer dizer? Que se a pessoa deixar de pagar, agora a imigração ela não tem mais, como é que se fala assim, a obrigação de ir atrás das informações. As informações vão até a imigração. Então, por isso que eu falei no outro vídeo, se você tem alguma pendência com a, como é que se fala, com a prefeitura, ou se você não está fazendo a declaração de isento, vá na prefeitura e faça. Porque agora as prefeituras vão notificar a imigração. Então as informações vão chegar de mão, como é que fala assim, de banana ali para a imigração. Então a imigração não vai precisar de fazer, como é que fala assim, esforço nenhum para receber informações dos estrangeiros. Da mesma forma que se a polícia autuar um estrangeiro, for preso, essas informações já vão diretamente para a imigração. Então já dá para você ter uma ideia que, como é que se fala? A imigração eles vão receber todas as informações das pessoas de bandeja. Ela não vai precisar de mais fazer cheirabeiro, não vai precisar de gastar todo aquele tempo fazendo pesquisa, procurando, vendo se está com... Não. Ela vai receber tudo de bandeja ali. Então, se a pessoa tiver um visto permanente, já sabe que vai dar problema para ela. Então, eu recomendo, como eu recomendei no outro vídeo, eu recomendo nisso também. Tá com problema para pagar o imposto? Faltou grana, algo parecido? Vá na prefeitura e notifique. Que pelo menos eles já vão ter noção do problema que você está passando. Tá? Em cima disso aí, eles vão tentar renegociar para valores mais baixos ou alguma outra solução. Tá? Como aconteceu comigo, tá? Tempos atrás. Eles seguraram o pagamento, tá? Por, como é que chama? Não meu, porque eu faço declaração de isento, mas da minha esposa, porque deu uma queda na, como é que se fala? No serviço dela lá, e tava só de TADE, tava muri para pagar. Aí nós fomos lá, mostramos o olerite dela, mostramos o prospecto. Aí eles seguraram o pagamento em 3 meses. Você vê? É questão de conversar. Tá? Então dá para você ir conversando. Assim, tanto que o cara falou, daqui 3 meses você volta aqui. Se tiver tudo ok, você começa. Se não, a gente vê o que a gente pode fazer. Tá? Então, se você tiver alguma pendência, não fique calado. Tá? E vá na prefeitura e notifique. Porque na hora que isso aqui for, como é que se fala, for aprovado, e vai ser aprovado esse ano, já sabe que vai dar muita dor de cabeça para muita gente. Tá? Então, se você tem visto permanente e tem alguma pendência, não marca bobeira. Agora vamos para a notícia aqui mais complicada, que é a da água, como é que se fala, de Cesac. Tá? Vocês chegaram a ver que vazou água, né? Lá da usina de Fukushima. E não vazou pouco. Vazou 5,5 toneladas de água radioativa. Eu não vi, tá, as mídias reportando esse tipo de coisa. Só vi a NTK falando sobre isso. Mas é aquela velha história. Eu estava naquela fase mais down ainda, tá? Então não reportei. Tá? Mas tem saído, como é que se fala, algumas atualizações da TEPCO, porque a usina de Fukushima é da TEPCO. Aí a TEPCO soltou algumas desculpas ali, tá? Falou que era culpa de funcionário, mas querer jogar a bronca nas costas dos funcionários é complicado. Então 5,5 toneladas de água de Fukushima vazaram. Então já dá para você ter uma ideia como é que ficou o solo ali. E se tiver algum aquífero, a água radioativa caiu no aquífero. Já dá para você ter uma noção do estrago que foi feito. Tá? Isso aqui é só para dar uma atualizada. Agora vamos para Isezaki. Na cidade de Isezaki, na província de Guma, substâncias tóxicas que excederam os valores padrão foram encontradas nas águas residuais de uma fábrica. Não é o PFAS. Por isso que eu estou vindo trazer aqui. Porque isso aqui é pior que o PFAS ainda. Tá?
Então, evitem beber água dessa região, no caso da parte de Cesac ali, nadar nos rios ou algo parecido. Tá? Se puder, filtro ou compre água. Tá? Porque esse daqui é complicado. É mais complicado que o PFAS ainda. Tá? Para quem não sabe do PFAS, eu venho relatando uma série de coisas que acontecem aqui no PFAS. Praticamente a água do Japão inteira está contaminada de PFAS. Tá? Eu venho soltando aqui vídeos atrás de vídeo falando, tanto que eu dei até um tempo. Tá? Quem tiver dúvida do que eu estou falando, a gente soltou uma lista muito grande, tempos atrás também, de todos os rios que eles acharam contaminados. É muita coisa. A lista é muito grande. Tá? Então, se pegaram rios contaminados, os aquíferos também estão contaminados. Tá? Então, já dá para você ter uma ideia que a coisa com relação ao PFAS, ela é medonha. Por isso que eu falo para as pessoas: compre um filtro, pelo amor de Deus, ou compre água. Não tome água da torneira, porque esse troço dá problema. E dá aquele palavra que começa com can e termina com er, né? Já dá para você ter uma noção. E esse daqui também é pior, tá? Mas vamos lá. Embora, a cidade anunciou os resultados preliminares de uma pesquisa da qualidade de água, no caso da cidade de Cesac. Embora o lago regulador próximo à fábrica também tenha excedido os valores padrão, foi revelado que os níveis da água do rio estavam abaixo do valor padrão. Segundo a cidade de Cesac, a cidade investigou águas residuais de uma fábrica em Shibacho, na cidade de Cesac, que descarregou águas no rio Kuruma, um afluente do rio Hirose, e descobriu-se que continham substâncias perigosas, como diclorometano e tricloroetileno, que excederam os valores padrão, como substância confirmada. O que é esse diclorometano? O outro eu não pesquisei, eu pesquisei o diclorometano. Eu vou trazer para você aqui, já para você ter uma ideia da coisa como é que é. O diclorometano, como o próprio nome diz, possui cloro em sua composição e, portanto, ele é volátil. Ele reage com o ozônio, destruindo a camada de ozônio. Entretanto, apesar de ser um composto organoclorado, como os clorofluorcarbonetos, não teve seu uso proibido pelo Protocolo de Montreal, pois considerava-se que o seu tempo de vida na atmosfera era muito curto, em torno de 6 meses, e por isso não representava perigo real para a camada de ozônio. Apesar dessa decisão, atualmente ele tem trazido preocupações. O líquido ele é usado como solvente industrial, solvente, vocês já sabem o que é, né? Matéria-prima na produção de produtos químicos, agente de expansão de plástico de espuma, desengordurante de limpeza de metais, removedor de tinta. Então já dá para você ter uma ideia como é que esse troço é perigoso. Solvente na expansão de isolantes térmicos, solventes para agricultura, preparador de medicamentos e expansor de isolantes térmicos de aparelhos de ar-condicionados e geladeira. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, o problema é que essa tendência de aumento da concentração do diclorometano se mantiver, haverá um atraso de retorno na camada de ozônio a níveis de 1980. Tá? Ele está falando aqui o diclorometano e seus efeitos na saúde. Em um estudo realizado com ratos, tá? O diclorometano provocou defeitos de nascença em filhotes cuja mãe respiraram o composto durante a gravidez. Já nos animais que consumiram a água, é aquilo que eu estou falando, né, contendo o composto, apresentaram problemas no fígado, incluindo câncer. Já deu para você sacar também. O diclorometano ele pode ser absorvido pela pele, pulmões e no trato gastrointestinal. Além disso, seres humanos são expostos ao composto em locais de trabalho que geram maiores riscos de desenvolvimento de câncer. É que eu não posso falar a palavra aqui, porque senão sabe como é que é o YouTube censura, Pepe, né?
Segundo a Occupational Safety and Health Administration, existem os limites médios de exposição ocupacional, no caso de ambiente de trabalho, são de 50 ppm, no caso assim, são partes por milhão, por 8 horas, não devendo ser excedido pelo potencial cancerígeno do cloreto de metileno. Aí você leva ideia, né? 8 horas, mas 8 horas do quê? Por semana? Por dia? Por mês? Então você vê que aqui eles não falam, tá? Mas já dá para você ter uma ideia de quão perigoso isso é. Por isso que eu estou trazendo isso aqui. Eu poderia até ter gravado um vídeo só falando sobre isso, mas aí é aquela bela história, ia polemizar demais. Quando eu gravo do PFAS, eu já tomo pedrada para tudo quanto é lado. Já teve até um doido que mandou eu fazer testes na água para poder comprovar o que eu estou falando, sendo que saiu até na televisão estatal japonesa. Por isso que eu falo, é cada absurdo que eu recebo de mensagem que vocês não fazem ideia. Mas vamos lá, continuando. A cidade realizou as pesquisas de qualidade de água em 3 locais, incluindo rios vizinhos, e anunciaram os resultados preliminares. De acordo com o relatório, o diclorometano foi encontrado numa concentração de 6,5 vezes o valor padrão de regulação para onde fluem as águas residuais da fábrica. Por outro lado, no rio Kurumá e no rio Niragawa, a Jusante, todas as substâncias perigosas estavam abaixo do valor do padrão, mas ainda tinha ali. Então já dá para você ter uma ideia. Então você vai consumo atrás de consumo, porque não é só beber. Igual, por exemplo, você vai num rio desse e você está lá pescando. Você pega o peixe e come um peixe desse. E aí? Você está ingerindo o produto. Tá? Então você vê que de várias formas as pessoas acabam ingerindo, por isso que tem que tomar cuidado. É a mesma coisa da água da tal de Fukushima, por isso que eu falei antes, tá? De Fukushima. Por quê? Aquelas águas de Fukushima ali, vai dar um problema naquele solo? Vai, porque foram 5,5 toneladas de água, não foi coisa pouca. Isso fora aquela água que eles estão diluindo para jogar no mar. O isótopo está lá. O isótopo ele leva 12 anos para fazer o decaimento dele. E aí? Tá? Então você vê que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. É que eu não trouxe todos os dados em relação a essa água que vazou de Fukushima. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Mas foram valores muito altos de radioatividade que ficaram no solo. Tanto que eles vão ter que retirar toda aquela camada de solo, como eles falaram. Eles vão retirar tudo e depositar num canto. O que eles vão fazer em relação àquilo? Só Deus sabe. Porque aquele solo ele ficou totalmente contaminado. E se você levar em conta que o isótopo, ele leva, no caso de Fukushima, leva 12 anos para fazer o decaimento, aquele solo ali é no mínimo 12 anos parado. Até passar todo o decaimento dele. E aí? Tá. E você vê que teve esse problema de Fukushima também, lá do vazamento dessas coisas. Você vê que ano após ano eles faziam teste nos peixes. Quem acompanhou o canal que deve se lembrar que eu cansei de postar vídeos falando sobre os peixes de Fukushima, que estavam radioativos e etc. O solo estava radioativo, a camada de humus, aquela camada um pouco abaixo do solo ali, tá? Tem uma camada, esqueci o nome. Humus é, como é que se fala assim, a nhaca da minhoca, né? Um pouco assim, um pouco abaixo do solo ali, estava totalmente radioativo. Aqueles cogumelos que eles fazem, que eles procuram, matsutake e outros, estavam radioativos. Tá? Então estava dando problema, muito problema, tá? Em relação a esse tipo de coisa. Por isso que a China está muito com o pé atrás em relação ao Japão, nessa parte. Claro que existe aquela parte, vamos dar uma travada na economia. Sim, ajuda, no caso da China. Mas, na parte de saúde, está muito complicado. Tá? Nessa parte. Então, por isso que aqui em casa, eu dei uma certa abolida no peixe. Principalmente dependendo da região. Quando eu vou comprar peixe, eu vejo. Se é da região, daquela parte, região Fukushima, eu nem compro. Se for do outro lado, pro lado de Shimane ali, assim, eu ainda até compro. Tá? Porque tem que se tomar cuidado? Sim, bastante. Tá, com essa parte, porque a gente nunca sabe.
Tanto que quando deu esse problema, o Ion, tá? A empresa, não o supermercado, a empresa, o Ion, eles falaram que todos os peixes que eles comprarem daquela região de Fukushima, eles vão fazer testes, eles vão divulgar os testes a público. Se eles vão fazer realmente isso, só Deus sabe. Tá? Mas você vê que existe todo um aparato por trás aí, porque o troço é perigoso. É perigoso. É aquela velha história. Se não fosse tão perigoso, igual que o Kishida estava falando tempos atrás, essa água, essas 5,5 toneladas de água que vazou de Fukushima, não seria nada. Eles poderiam deixar lá. Mas não. Então você vê que eles estão retirando o solo, eles estão tirando todas essas coisas. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, faz essa pesquisa. Tá? Porque saíram, pelo menos, se eu não estou enganado, 3 ou 4 matérias falando sobre isso. Tá? Todos esses problemas que estão acontecendo com Fukushima. Tá? Mas continuando aqui. Em resposta à entrevista coletiva cedida à cidade, a fábrica explicou que o diclorometano era para fins comerciais e havia um problema com o equipamento de tratamento de esgoto. Tá? Atualmente não há informações sobre dano, porque se tiver também vai dar um problema danado. Então os caras ficam tudo quietos. Tá? Foi igual que aconteceu em Kakamigahara. Aqui perto, eu moro perto de Kakamigahara. A prefeitura, quando começou, deu aquele problema muito grave com o PFAS, que eles fizeram? Eles saíram correndo para comprar filtros, instalaram filtros nas escolas, em tudo quanto é lugar. Por quê? Para tentar minimizar o dano. Até a coisa achar uma solução. E eles, como é que se fala? Quem acompanhou como é que se fala assim? Essas reportagens sobre o problema do PFAS em Kakamigahara, eles viram que o prefeito de Kakamigahara entrou em contato com o governo federal japonês, o governo central japonês, e o governo central japonês não deu uma solução para eles. Então eles estão jogados ao léu em relação ao PFAS. Cada um se vire como pode. Por isso que eu estou trazendo isso daqui em relação a Isezaki, porque esse problema aqui é pior do que o PFAS. Você vê que o diclorometano ele dá can e comprovado. Então já dá para você ter uma ideia. Tá? Aí você vê que na parte, como é que se fala, dos ratos ali que foi falado. Você vê que na parte da gravidez do rato não é demorado. E você viu que mostrou deformidade nos, como é que se fala assim, nos fetos, né? Nas crias que tiveram. E problemas de can, né? Nos que beberam a água. E você vê que a vida do rato ela é curta. Então você vê que a coisa é muito rápida que acontece. Então tem que se tomar cuidado, muito. Eu falo esse tipo de coisa porque também um parente meu, como eu falei no outro vídeo, ele já está com câncer em estado terminal, tá? Ele já está com um pezinho mais do outro lado que para cá. É triste, é triste. Principalmente no estado que esse meu parente está. Eu não vou falar quem é porque é meio complicado. É complicado para mim, tá? Tanto que o câncer pegou no cérebro, ele está em estado de demência. Por causa do câncer. Já não fala, já não responde, como é que se fala assim? E só está definhando. Então é complicado para todo mundo. No caso dele, ele perdeu todos os movimentos do corpo. Não fala, não responde. Só tem o olho, só o olhar assim, só com os olhos. Então você vê que é uma coisa triste, é uma coisa complicada. Então se nós podemos tentar evitar esse tipo de coisa, por que não fazer? Por isso que eu trago certas notícias, que por mais que tente polemizar ou não, é para servir de aviso para você, principalmente para você que mora aqui no Japão. Tem que se tomar cuidado sim. Eu poderia ter gravado um vídeo só para isso? Poderia. Mas para evitar polemizar, coloquei como é que se fala assim, a atualização, mas você vê que é uma atualização grave. Só para finalizar, a cidade e outras autoridades continuam a investigar a situação e a causa da qualidade de água e pedem que as pessoas não entrem nos rios próximos até que os resultados detalhados da investigação sejam conhecidos. É isso que eu vim para alertar. Ah, japonês, mas tá um frio do cacete, agora eu vou entrar no rio. Tem gente que entra, porque tem gente que vai pescar. Coloca aquelas roupas de borracha que vai até aqui e os caras entram no rio para pescar. Tem gente que
dependendo do local, pratica canoagem. E assim vai. Aí dependendo se você está pescando, você pega aquele peixinho ali, come aquele peixinho. Tá? Ou dependendo do restaurante, pegou o peixe ali no rio, e aí? Você está comendo aquele peixe, e aí? Então, existem várias formas de perigo que as pessoas ignoram. E essa parte de ignorar esses perigos é o que é o perigo da coisa. Tá? Então, ignorar certas práticas, ignorar certos protocolos, trazem muito mais risco. Aí daqui a pouco as pessoas pegam câncer, desculpa, tive que falar, e não sabem o porquê. Aí fala que Deus é horrível, Deus é não sei o quê, sabendo que Deus deu livre-arbítrio para nós. Livre-arbítrio nada mais é a livre escolha. Então a livre escolha, você tem sua escolha de você se proteger ou não. De você tomar as devidas proporções de defesa para você. Porque você vê, Deus, ele fez todas as regras dele e ele não vai contra. Isso para quem acredita na espiritualidade, seja lá qual for. Né? Eu falo assim, seja lá qual for, porque existem várias vertentes de espiritualidade. Cristianismo, budismo, espiritismo, como é que se fala assim? O bandismo e vários ismos por aí. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Estamos todos à mercê das coisas. Então se você não tomar conta de você, Deus não vai. Porque Ele já te deu o livre-arbítrio para você escolher o seu caminho, para você trilhar. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê a quantidade de guerra que está aí. Você vê, Deus foi lá intervir? Não foi. Aí muita gente fala, Deus não existe. Aí vai da crença de cada um. Tá? Vai da espiritualidade de cada um. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem muita coisa que acontece aqui no Japão que até Deus duvida. Eu falo assim, tá? Em relação a espíritos, em relação a esse tipo de coisa. Tá? Quem já morou numa casa assombrada sabe do que eu estou falando. Tá? Ou para quem tem vidência, ou para quem tem algum tipo de mediunidade, sabe do que eu estou falando. E aqui no Japão a coisa é muito mais decorrente. Tá? Por isso que eu falo, eu não desacredito nunca, porque eu já vi muita coisa. Já passei por muita coisa. Minha esposa, que é herege, que é desgrama, ela já viu muita coisa também. Tá? Então, por isso que eu falo, não desacredita não. Mas essa parte de proteção, essa parte de cada um faz a sua parte, fazer o seu papel, isso é muito importante. Independente dessa parte de Deus ou não, você tem que tomar conta de você, porque se você cair doente, se você tiver alguém que olhe por você, tudo bem. E se você não tiver alguém que olhe por você? E se você tiver filhos para cuidar, se você cair doente por causa de uma porcaria dessa de clorometano, você fica doente, pega um câncer. E aí? Sabendo que você tem filhos para você cuidar ainda, como é que você vai ficar? Entende? Quem tem uma pessoa com câncer na família sabe do que eu estou falando. O tamanho do problema que isso é. Não é que a pessoa seja o problema, mas o tamanho do problema que a doença traz. Ainda graças a Deus que esse meu parente não está tendo grandes dores. Mas tem pessoas que elas têm que ficar em coma induzido de tantas dores que ela sente. Porque os medicamentos não fazem efeito. Ela tem que ficar em coma induzido. Já dá para você ter uma ideia do tamanho do problema que isso é? Então tente, por favor, tá? Cuidar de você. Tanto que eu trouxe isso junto com a matéria do álcool também. Porque você vê que ali eles falaram de uma série de problemas, incluindo o câncer. Tá? Então é aquela velha história. Quem avisa amigo é. Eu sempre canso de falar nos vídeos. Você é a pessoa mais importante para o canal. Não adianta eu gravar 10 mil vídeos se não tem ninguém para assistir. Então você é a pessoa mais importante para o canal e para mim aqui.
Então eu quero o seu bem, por isso que eu trago muitas matérias, até polêmicas, porque para as pessoas ficarem bem. Como assim, japonês, ficarem bem? Porque elas têm tempo hábil, de acordo com as informações, para elas mudarem a vida dela, ou ela tomar alguma providência para ela não correr aquele risco, igual no caso dessas águas aqui. Se ela sabe que isso aí tá uma porcaria, ela não vai passar nem perto desse rio. E se ela puder, ela vai comprar água filtrada se ela não quiser ter um filtro dentro de casa. Mas não vai chegar nem perto da água de torneira para beber. Mas você vê que aqui, até na pele, ele é absorvido. Então, para tomar banho é complicado? É complicado. Existem filtros para chuveiro. Tá? Tem pessoas que desconhecem, mas existem filtros para chuveiro. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, use um filtro para chuveiro. Isso existe e vende no Amazon da vida. Tá? Então, tome cuidado. Sei que eu estou falando bastante aqui, mas tem muita coisa que as pessoas precisam tomar consciência. Tá? Porque se quando chegar o pé de adoecer, já foi. Então, como é que se diz assim? Como nós temos aquele nosso livre-arbítrio de você escolher as melhores coisas para você de acordo com a sua vivência, eu espero que essas dicas, espero que isso que eu estou falando para você te agregue algum valor, tá? Para você procurar se proteger também, de alguma maneira. E para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu e maido!